Caros irmãos, queridas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sempre esteja com você e com sua família. E hoje, dia 19 de setembro, terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a memória de São Januário, bispo e mártir. Então convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele ia seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Porque estava morto, sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a atividade libertadora de Jesus é a grande visita de Deus que vem salvar o seu povo. Essa visita é a manifestação do amor compassivo que atende os mais pobres e necessitados. Jesus era altamente sensível ao sofrimento humano. Não lhe passava despercebida nenhuma situação de dor e nenhuma situação de angústia. Sua sensibilidade era ainda mais forte quando se tratava de uma pessoa cuja condição social as tornava vulnerável, vítima da exploração e da marginalização. Todo o seu ministério foi pontilhado de experiência de compaixão. Perceba que o episódio às portas da cidadezinha de Naim é um bom exemplo disso. Aí ele se deparou com uma cena dramática: o enterro do filho único de uma viúva. A situação daquela mulher era de total desamparo, viúva e sem outro filho para ampará-la. Então ela via-se abandonada à própria sorte. Seu futuro, pois, era incerto. Sem esperar ser solicitado, Jesus tomou a iniciativa de devolver a esperança ao coração daquela mulher, pois ele teve compaixão dela. Não se limitou, porém, à simples palavra de consolação, à simples palavra de conforto, mas sentiu compaixão por aquela mulher. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que desse evangelho que narra o fato da viúva de Naim, é um retrato fiel do que acontece no mundo de hoje. Quando verificamos o sofrimento e o pranto de tantas mães que acompanham o filho ou a filha morto, ou mortas pela falta de esperança, morto pelas drogas, morto pela desarmonia, morto pela prostituição, pelas frustrações da vida. São várias formas das mães contemplar a morte do seu filho. Então aquela viúva teve a graça de encontrar Jesus e testemunhar do milagre, que veio o seu filho levantar-se pelo seu poder. Então Jesus continua querendo fazer milagres no meio do seu povo, atendendo ao apelo das mães que choram por seus filhos mortos pelo mundo. Portanto, as mães de hoje também precisam fazer como a viúva de Naim e apresentar seu filho a Jesus para que ele possa tocar o caixão que prende, que escraviza, que oprime a juventude. Ontem como hoje, o pecado é o caixão que nos prende, é o caixão que nos faz parecer mortos, sem esperança. Ele é a teia no qual o demônio envolve a humanidade, da qual Jesus veio nos libertar. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus não deixará de atender
ao pedido de uma mãe que suplica pela salvação do seu filho. Ele olha para cada uma hoje e consola, dizendo: não choreis. A mãe que no caminho da sua vida encontra Jesus tem muito mais ânimo e condições para levar seus filhos até que ele seja tocado e libertado. E aqui lembramos as mães que rezam por seus filhos nos grupos de orações da nossa igreja. Então hoje também aos filhos Jesus ordena: jovem, levanta-te. Mesmo diante da morte, nós precisamos manter viva a chama da nossa fé, pois Jesus Cristo está sempre perto e continua tendo sempre compaixão de nós. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor que Ele opere milagre ao nosso redor, que Ele enxugue as lágrimas de todas as mães que choram por seus filhos e, ao mesmo tempo, que Ele levante todos os jovens e as jovens que se sentem desanimados e desanimadas pelo peso que o mundo põe às suas costas. Assim nós também, amados irmãos e irmãs, poderemos testemunhar os milagres que acontecem ao nosso redor e anunciar como aquele povo: Deus veio visitar o seu povo. Devemos dar glória a isso, porque Deus visita o seu povo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você conhece alguém que caminha no mundo como um morto ou como uma morta? O que você tem feito por ele? Você já apresentou essa pessoa a Jesus? Você tem sido testemunha de milagres de Jesus na sua vida? Você tem anunciado aos quatro ventos que Cristo, né, veio fazer milagre em sua vida, veio lhe tornar em pessoas novas? E se você for uma mãe nessas condições, apresente o seu filho a Jesus e ele os curará. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos e minhas queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.